Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco da aplicação linear e os seus efeitos na base de um espaço vetorial, ou seja, vamos supor que eu tenho uma base e vamos supor que eu sei que tem uma aplicação linear que quanto vale em cada um dos elementos da base. Então eu tenho que saber quem é a minha aplicação linear. Na verdade ainda vale mais um pouquinho disso, que é o principal teorema que não vai ser provado, só vou citar, vou deixar em outra playlist a demonstração desse resultado, que é o seguinte: se eu tenho V e W espaços vetoriais, alfa, uma base de V. E agora eu pego N elementos de W. Só tenho isso. Então, teorema, existe uma única aplicação T de V para W, em que o V1 vai para W1, o V2 vai para W2 e o Vn vai para Wn. Quando eu estou falando aplicação linear. Então, ao invés de eu provar esse resultado, eu vou fazer alguns exemplos para, vamos dizer, sentir que esse resultado de fato é verdadeiro. 2 exemplos para ser específico. E depois eu vou fazer 2 consequências, que essencialmente é quase a demonstração desse resultado. Mas eu acho que fica mais simples de entender. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Vamos supor que eu estou com uma aplicação linear de R2 para R3. E vamos supor que eu sei que T de 1, 0 é 1, 2, 3. E T de 0, 1 é menos 1, menos 3, 4. Então, a pergunta é, quem é T de xy para qualquer x e y? Como que eu determino isso? Sabendo que a minha aplicação é linear. Então, a observação é o seguinte. Isso aqui é uma base. Se eu sei o que acontece na base, eu tenho que saber tudo da aplicação linear. Então, como que a gente prova isso? Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, T de xy é igual a T de x vezes... Deixa eu botar um colchetão aqui. T de x vezes 1, 0, mais mais y vezes 0, 1. Tá? O par ordenado xy pode ser escrito como essa soma. X é um número real, y é um número real. E eu estou somando. Então, isso aqui é igual a x vezes t de 1, 0, mais y vezes t de 0, 1. Por causa disso, agora a gente sabe quem é t de 1, 0. T de 1, 0 é x vezes 1, 2, 3. E t de 0, 1, y vezes menos 1, menos 3, 4. E agora junta todo mundo. Isso aqui é igual a x menos y, 2x menos 3y, 3x mais 4y. E, portanto, dado xy qualquer, eu sei que o meu t de xy é exatamente isso. Então, bastou saber quanto vale aqui e saber que a aplicação é linear. Mas o ponto é que 1, 0 e 0, 1 não é tão importante ser 1, 0 e 0, 1. O que é importante é que esses vetores aqui formam uma base de R2. Então, vamos fazer um outro exemplo disso. Que é o seguinte. Agora eu vou pegar uma aplicação de R2 para R2. Vamos supor que o 1 vai para 0, 1 e o menos 1, 0 vai para 2, 3. Então, quem é t de xy? Então, agora vamos ter que trabalhar um pouquinho mais para achar as coordenadas de x e y. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos dizer, a esperteza é tentar escrever o x e y como uma combinação linear disso. Então, vamos escrever a combinação linear aqui. Alfa vezes 1 mais beta vezes menos 1, 0. E queremos achar quem é alfa e quem é beta. Então, ou seja, alfa menos beta é igual a x, e alfa mais 0 vezes beta é igual a y. Então, o que nós temos? Logo, alfa é igual a y, e agora vamos calcular o beta. Deixa eu ver aqui, vamos fazer essa conta. Y
menos beta é igual a x. Ou seja, beta é igual a y menos x. Então, beta é igual a y menos x. Então, se eu escrever isso, alfa igual a y e beta igual a y menos x, nós temos a solução, que vai dar exatamente x e y. Ou seja, agora repete o mesmo procedimento. Isso aqui é igual a t vezes y aplicado em 1 mais y menos x aplicado em menos 1, 0. Agora continuamos isso. Isso aqui é igual a y vezes t de 1 mais y menos x vezes t de menos 1, 0. De novo, eu estou usando que t é linear. Isso aqui vai ser igual a y vezes 0, 1 mais y menos x vezes 2, 3. Vou botar em colchetes para evitar que esse parênteses aqui do meu par ordenado confunde com outro parênteses. Então, aqui também em colchetes. E, portanto, quem é a primeira coordenada? 2y menos 2x. E quem é a segunda coordenada? 3y mais y, 4y menos 3x. Portanto, só por saber quanto vale o elemento quanto vale o t na base, a gente sabe quem é t em qualquer ponto. É exatamente isso. Tá. Por que nós temos, então, uma consequência direta? Eu acho que, essencialmente, é o mesmo argumento aqui, só que agora eu vou generalizar. Então, vou supor que eu tenho V1 até Vn uma base de V, e T uma aplicação linear tal que T de V1 é igual a T de V2, que é igual a T de Vn, que é igual a 0. Então, T só pode ser 0. Ou seja, T de V é 0 para todo V pertencente a V. Então, vamos provar. Então, como que a gente prova isso? Dado V pertencente a V, eu quero calcular o T de V. Como? V1 até Vn é uma base de V. Significa que existem A1 até a N pertencente aos reais, tal que o V é exatamente A1V1 mais ANVN. E daí, vamos calcular agora o T de V baseado nisso. Então eu sei que T de V vai ser igual a quem? Como a minha aplicação é linear, o T aplicado nisso é igual ao T aplicado na soma. Então, isso aqui vai ser igual a T. Vou escrever uma vez um pouquinho mais. A1V1 mais T de A2V2 mais T de ANVN. Agora, novamente, o A1 até o AN são lineares, ou são números reais, e o T é linear. Então, eu posso passar cada um dos coeficientes para fora, cada um dos termos constantes, os elementos reais, os elementos dos reais para fora. Então, isso aqui é igual a 1, TV1, mais A2, TV2, mais AN, TVN. E isso aqui, bem, eu vou só escrever um pouquinho de novo mais 0, porque TV1 é 0, T de V2 é 0, T de V3 é 0, e, portanto, isso aqui é 0. Ou seja, para cada V que eu peguei, um V arbitrário, eu sei que T de V é 0. Foi isso que a gente acabou de provar. E uma segunda consequência, que agora, essa aqui é mais interessante, mas já é direto daqui, é o seguinte. Se eu tenho duas aplicações lineares que coincidem na base, ou seja, T1 de V1 é igual a T2 de V1, T1 de V2 é igual a T2 de V2 e T1 de Vn é igual a T2 de Vn para todo N, para todos os VIs, então T1 de V é igual a T2 de V para todo V pertencente a V.
ou uma notação, se duas funções são iguais, T1 é igual a T2. Então, a prova disso é o seguinte. Isso aqui é uma ideia que vai estar relacionada a núcleo, muitas vezes na álgebra linear é importante, que é o seguinte, translada o problema para o zero. Vocês podem imitar a solução aqui, mas transladar o problema para o zero é mais interessante. Então, considera φ, ou melhor, para manter a notação, T igual a T1 menos T2. Tá? Então, temos que T é linear, soma e subtração de aplicação linear é linear. 2, T de V1 é igual a T de V2, que é igual a T de Vn, que é igual a 0 para todo n. Basta aplicar aqui em cada uma delas. Ou para todo i. Não precisa escrever para todo i. Portanto, pelo item anterior, tá? Isso aqui que a gente usou que T1 de V1 é igual a T2 de V2 e etc. Logo, T de V é igual a 0 para todo V. O que significa isso? Se T de V é igual a 0 para todo V, significa que T1 de V é igual a T2 de V para todo V pertencente a V, que é o que a gente queria demonstrar. Então, basicamente, é essa a ideia que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Sabemos quem são os elementos sabemos que uma aplicação linear, sabemos quem são os elementos da base, quanto vale a aplicação linear evaluada em cada um dos elementos da base, temos que saber quem é a aplicação linear total. A gente sabe o valor dela para qualquer elemento de V. Isso aqui foi provar no caso do zero, e isso aqui foi provar a existência. Se sabemos V1 até Vn, e tem duas que são iguais, então elas são iguais. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado.